Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, segundo neste domingão, penúltimo aqui nessa estrutura de Petrópolis. Daqui a pouco estarei de volta para Volta Redonda, volta para Volta Redonda. Nesse vídeo aqui quero conversar com vocês a respeito do planejamento do Botafogo. Estou acompanhando as redes sociais e vejo os torcedores reclamando que o Alvinegro ainda não anunciou nenhum jogador, realmente está atrasado o planejamento. O que está acontecendo com o Botafogo, na minha opinião, a respeito do que o time vai ter para 2022. Já tinha que ter falado ali sobre atletas, ou as negociações que estão acontecendo são apenas conversas, não tem nada andando e etc. Quero falar sobre tudo isso com vocês que estão acompanhando aqui o nosso canal, o nosso Almoço com TF, mas você vai deixar seu like, mas vocês vão deixar os likes, porque é muito importante. Vão se inscrever no canal, estamos chegando a 148 mil inscritos. Conto com vocês. O Botafogo ainda não anunciou nenhuma contratação para a temporada 2022. Muitas conversas estão acontecendo, jogadores como Elkson, Dedé, estão no radar do diretor de futebol Eduardo Freeland, além de jogadores que conversam ali, como Chico, Coreano, entre outros, que estão ali em conversas com o departamento de futebol do Botafogo. O que pega neste momento para o Alvinegro é algo que todo mundo sabe: grana. O Glorioso ele não pode sair investindo sem ter como pagar os salários. Nós estamos com aquele problema de salários sendo pagos apenas para jogadores com até 60 salários mínimos. Quem ganha direitos de imagens, eles estão em aberto, os salários estão em aberto, e o Botafogo não está ali 100% em dia com seus jogadores visando a temporada 2022. Os jogadores que terminaram o ano estão ali com os vencimentos em aberto. E o Glorioso segue no mercado atrás de jogadores, o Glorioso segue no mercado atrás de atletas. As conversas estão acontecendo, algumas deverão ter um passo a mais nesta semana. Aquelas mais caras, como a de Elkson, por exemplo, elas dependem de ajustes financeiros. Casar com o que o Botafogo pode pagar para o centroavante e o que o centroavante quer receber do futebol brasileiro, já que ele tem algumas propostas, aliás, muitas sondagens do futebol nacional, e ele tem que saber o que é melhor para ele. O caso do Dedé, outra negociação que acontece, o jogador passa férias já marcadas com a sua família, está lá em Cancún. Caraca, Cancún tá com geral lá, tem vários, até o Canu está em Cancún. Então, de repente, Dedé e Canu já estão conversando em Cancún, resolvendo como vai ser a zaga do Botafogo. Brincadeira, tá, gente? Antes que alguém coloque, o TF falou que Canu e Dedé estão conversando em Cancún sobre a zaga. Não, isso aqui é uma brincadeira que eu falei nesse momento aqui, antes que alguém interprete errado. Mas o Botafogo, ele tem que dar uma acelerada. O importante é, no dia 3 de janeiro, quando começar a pré-temporada do Botafogo, já ter ali pelo menos algumas contratações já certas, para os jogadores já chegarem, para eles fazerem os exames e também começarem ali os trabalhos com o técnico Enderson Moreira, visando a estreia do Campeonato Carioca. Muito provavelmente, até mesmo pelo tempo de preparação, o Botafogo deve colocar uma equipe até certo ponto titular no primeiro jogo da temporada, para os jogadores ganharem ritmo e outras coisas acontecerem. Um ponto que ainda não está definido é se o Botafogo vai fazer a pré-temporada no Rio ou fora do Rio. Provavelmente deve fazer no Rio de Janeiro mesmo, até por causa das questões que atrapalham o Botafogo, as questões financeiras. E as contratações, elas tendem a ir para um caminho de definições nessas duas últimas semanas do ano. O Eduardo Freeland tem analisado peças, o técnico Enderson Moreira também tem analisado peças, e ali a parte da diretoria, com o diretor, com o CEO Jorge Braga, com o presidente do Césio Melo, eles têm avaliado a parte financeira, até quanto o Botafogo poderá pagar para alguns jogadores. É aquilo, hoje a nossa espinha dorsal não é uma espinha muito forte. Se a gente pega o time do Botafogo dia 1º de janeiro, com os jogadores que terão contrato, o Alvinegro seria Diego Loureiro, na lateral direita o Rafael, na zaga Canu, Carli, na lateral esquerda Carlinhos, ali você teria no meio campo Romildo e Kaique como os dois volantes, já que os outros todos terão os seus vencimentos terminando. Nas extremas, Luiz Fernando, que volta de empréstimo de um lado, do outro lado Diego Gonçalves. O Chay, que passou por uma cirurgia no joelho, provavelmente estará à disposição do Botafogo para o Campeonato Carioca, se ele estiver liberado. Seria o Chay, o armador, e no comando de ataque o Matheus Nascimento. Esse seria o Botafogo com os jogadores que têm contrato.
Convenhamos, é um time ainda muito limitado tecnicamente, é um time que precisa crescer tecnicamente para conseguir jogar. Mas o Botafogo também não pode contratar por contratar, porque recursos são baixos, não adianta a gente ir naquela euforia, vamos contratar, e o Freeland vai e contrata jogadores que não tenham tanta categoria, jogadores que talvez não agreguem nada, que não sejam melhores do que os que a gente tem hoje. Pelo menos essa é a minha visão. Eu prefiro que talvez as contratações demorem até, como estão demorando, mas que sejam criteriosas, que sejam jogadores que cheguem e somem com o Botafogo. Não sejam jogadores que cheguem e não agreguem nada. Se isso acontecer, pior para a gente, pior para o Botafogo. A gente vai montar um time com sérias limitações e, como o Jorge Braga falou ontem no Grande Círculo, o Botafogo não se pode dar ao luxo de gastar e gastar errado. Tem que gastar e gastar certo. Porque se você faz contratações que não são interessantes financeiramente e tecnicamente, a tendência é você inchar o seu elenco e não conseguir ter tantas opções no seu banco de reservas. E também no seu time titular, logicamente. Eu prefiro 1000 vezes, já falei isso aqui no canal e converso com vocês. Ao invés de contratar na baciada 10 jogadores por 50 mil reais, e você gastar com 10 jogadores 500 mil, eu prefiro trazer 2 jogadores de 250 que resolvam. Eu prefiro contratar jogadores que cheguem e resolvam. Eu prefiro contratar jogadores que venham para o Botafogo e agreguem tecnicamente. Não que sejam mais um. Se você tiver mais um, é mais fácil você aproveitar a sua base. É mais fácil você aproveitar jogadores que já estejam ali dentro do clube. Por exemplo, hoje pela direita você tem Luiz Fernando e Ronald. Você vai trazer um jogador para a direita que sejam inferiores a esses dois que o Botafogo tem? Besteira, como foi o caso do Botafogo ter sondado o Edmar. O Edmar seria muito superior ao Carlinhos, ao Hugo e também ao Jonathan? Não. Então, assim, para você contratar tem que ser com jogadores superiores aos que você tem. Contratar jogadores que sejam inferiores é melhor você não fazer nenhuma movimentação de mercado. Pelo menos eu enxergo dessa maneira. É melhor você ir na maneira assertiva, é mais fácil você ir de uma maneira correta do que você contratar por contratar. Baciada não funciona. Todas as vezes que o Botafogo contratou na baciada, nunca deu certo. Isso em todas as gestões. E todas as vezes que o Botafogo foi criterioso, que o Botafogo foi assertivo, achou boas peças e contratou bons jogadores. Nesta semana e na próxima serão decisivas para a renovação, por exemplo, de Gatito Fernandes, para chegarem ali em um ajuste salarial que seja bom para as duas partes, tanto para o Botafogo quanto para o goleiro paraguaio. É interessante a continuidade do Gatito, até mesmo pela idolatria que ele tem, pela representatividade. É um goleiro importante, o Botafogo tem que resolver essa situação, resolver as situações de Oyama, Barreto, dos jogadores que o Botafogo também quer que permaneçam no caso. Você já perdeu o Navarro, então tem que buscar o centroavante no mercado. Elkson é a opção 1, vai buscar 2 centroavantes. Se não der certo com o Elkson, já tem que analisar um outro nome. E é assim que tem que funcionar o Botafogo, visando a próxima temporada. Se deixar passar também oportunidades de mercado, isso é bem complicado. O Botafogo tem que ser assertivo, olhar as oportunidades de mercado, porém não pode contratar na baciada. Pelo menos essa é a minha visão. Quem tem pouco, quando os recursos são limitados, você tem que saber usá-los, utilizá-los. É isso, galera. Mais um almoço que o TF chega ao fim. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Hoje, às 18 horas, vídeo especial aqui no canal do TF, hein? A Débora Rocha esteve lá em Niterói, ela está em Niterói neste momento, acompanhando Amigos de Chay versus Amigos de Caio César, evento especial, beneficente que está acontecendo lá em Nikit, e ela fez algumas entrevistas bem bacanas aqui. Tem Rafael respondendo. Ele está ajudando nas negociações ali de Rafael, Carioca e Fábio. Os dois jogarão no Botafogo em 2022. Daqui a pouco, às 18 horas, aqui no canal do TF Além do Chay. E outras entrevistas que ela está preparando aí pra galera que acompanha aqui o nosso canal. Deixe seu like, inscrevam-se, compartilhem e mandem em seus grupos do WhatsApp. Valeu, galera. Fui, tamo juntos. Fogão neles. Valeu.